pessoal, a gente vai trabalhar aqui o que seria divisões de números inteiros. Vocês lembram que na aula passada a gente viu multiplicação de números inteiros e suas propriedades, né? A gente viu o que seria a propriedade comutativa, associativa, elemento neutro, fechamento. E hoje a gente vai ver tudo isso em divisões de números inteiros. Lembrando que existem algumas propriedades que na divisão ela não é fundamentada. Eu vou explicar aqui com exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Preste atenção aí. Primeiro, antes de trabalhar números inteiros, divisões de números inteiros, eu vou sempre trabalhar aqui, pessoal, as regras de sinais. Ó. Sempre vou bater aqui nessa mesma tecla, as regras de sinais. Como assim, professor? Preste atenção. Veja. Eu tenho aqui o produto do sinal mais com mais sempre será mais, né? O produto. Sendo que se eu mudar para uma divisão, vai ser a mesma coisa. Então, na divisão, mais com mais sempre será mais. Olha aqui, ó. Na divisão. Quando esses sinais também na divisão for diferente, o resultado vai ser menos, ó. Como vocês podem ver aqui. Menos. Tudo que vocês viram lá na multiplicação para a regra de sinais, aqui na divisão vai acontecer a mesma coisa. Então aqui eu tenho essa divisão, como vocês estão vendo aqui, né? Como é que a gente vai fazer isso agora? Preste atenção. Veja. Olha o exemplo. Menos 8 dividido por menos 2, 4. Porque 8 dividido por 2, 4. Menos com menos, mais. Olha aqui. Cadê? Menos com menos, mais. Se eu tenho menos 16 dividido por mais 8, 2. Menos com mais, menos. Tá aqui, ó. Então, tem que saber as regras de sinais para se poder fazer as divisões de números inteiros, certo? Então, vou dar outro exemplo para vocês. Uma fração, como vocês sabem calcular. Então, vocês sabem que uma divisão é um traço de fração, concorda? Vírgula. Se eu tenho menos 18 dividido por mais 2, eu vou ter isso aqui, 9. 18 dividido por 2, 9. Menos com mais, menos. Então, tá aqui. Certo? Então, tanto na divisão como na fração, que uma fração é uma divisão, eu vou também trabalhar as regras de sinais para esse conteúdo, para essa afirmação, definição de divisões de números decimais, ou divisão de números inteiros, certo? Mas aí, professor, mas aquelas propriedades que a gente viu em multiplicação de números inteiros, a gente vai ver agora também? Não. Eu vou falar por questão de conhecimento. Mas muitos livros não apresentam, sabe por quê? Porque essas propriedades na divisão, ela não é válida. Entendeu? Eu vou explicar a você por que ela não é válida. Vamos lá? Olha aqui, ó. As propriedades que a gente viu, não foi que eu chamei de P1, que foi o que a gente chamou de comutativa, não é? P2, que eu chamei de associativa, né? P3, elemento neutro, né? E P4, fechamento. Ponto. Como é que eu sei que a divisão, ela não é, a propriedade, ela não é válida? Primeiro, uma propriedade, ela só vai ser válida se ela valer para toda aquela operação. Não adianta ela ser específica para um e não valer para outro. Então, não pode ser chamado de propriedade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui da seguinte forma. Eu quero trabalhar aqui a propriedade comutativa, né? Apesar que, mais uma vez, a propriedade comutativa ela não está presente na operação de divisão.
mas eu vou explicar para você por que ela não apresenta. Vamos lá. Olha aqui, ó. Propriedade comutativa. O que seria essa propriedade comutativa, né? Comutar quer dizer trocagem, né? Comutar quer dizer trocar. Você troca, o resultado vai continuar o mesmo. Então, o que é que acontece aqui? Se eu trabalhar aqui essa propriedade na divisão, então 8, olha aqui. 8 dividido por 2 não vai dar 4, não é isso? Aqui, como o sinal não aparece, significa que é mais. Então, mais com mais é mais, beleza. Mas, se eu inverter 8 dividido aqui, 2 dividido por 8, não vai dar 4 não. Oxê. Mas se a propriedade comutativa, a divisão, ela for unido, como é que eu posso dizer que 8 dividido por 2 é 4 e 2 dividido por 8 não é 4 não? Para poder ser 4 aqui, para poder ser comutativo, o resultado também tinha que ser 4. Então, logo eu posso te afirmar que a operação de divisão não é munido da propriedade comutativa. Isso vai acontecer para propriedade P2 associativa, certo? Isso é para P2, que é o que a gente chama de propriedade associativa também. Se eu tenho 8, no caso, 18 dividido por 2 associado, aqui ó, por 3, é diferente de 18 dividido por 2 dividido por 3, ó. Como vocês podem ver. Então isso aqui nunca vai ser igual, ó. Isso aqui é diferente, ó. Tá vendo? São diferentes, a igualdade é diferente. Então logo eu posso dizer que também a associatividade não existe na divisão. Não existe. Por isso que essas propriedades são trabalhadas somente tanto na adição quanto na multiplicação. Certo? O elemento neutro também. O elemento neutro é a mesma coisa. Não existe nenhum número que eu possa trabalhar com a divisão, certo? Dentro do conjunto de números inteiro, claro, certo? Que vai dar o mesmo resultado. Porque você sabe o seguinte, se eu tenho na adição 2 mais 0 é 0, então o elemento neutro da adição é o 0. Na multiplicação eu tenho 1. 7 vezes 1, 7. Então o elemento neutro da multiplicação é 1. E na divisão eu não tenho como trabalhar nenhum número que vá me oferecer e me fornecer um dado que ele possa se repetir para que essa propriedade aqui de elemento neutro exista. E para o fechamento, a mesma coisa. Se eu pegar, se 8, no caso, olha aqui, ó. Cadê? P4. Fechamento. Fechamento. Se eu tenho aqui 8 pertence a N, no caso, eu vou representar aqui por Z. E 16 também pertence a Z. Agora, se eu pegar aqui 16 dividido por 8, no caso, daria 2. 2 pertence a Z. Beleza. Para esse caso aqui, sim. Fechou para um conjunto, um único conjunto. Mas se você pegar 8 dividido por 16, o resultado não pertence a Z. Não vai pertencer a Z esse resultado, certo? Vocês vão trabalhar um outro número, um outro conjunto que a gente vai chamar de conjunto dos números racionais. São aqueles números, aqueles conjuntos que qualquer número pode ser escrito em forma de uma fração, certo? Na página 12, a gente vai ver aqui o que a gente chama de propriedade da multiplicação com números inteiros. Ponto. Para facilitar. Por exemplo aqui, que propriedade é essa? Eu tenho uma distributiva
uma distributiva em relação à adição e tem uma distributiva em relação à subtração. Então, que propriedade é essa? Olha aqui, ó, se eu tenho 6 vezes 7 mais 1, eu posso fazer uma distributiva aqui, ó. Que distributiva é essa? 6 vezes 7 mais 6 vezes 1, certo? Nesse caso aqui, olha aqui, ó. Cadê? Eu posso ter 7, 8 menos 3. Eu posso fazer a mesma coisa, ó. Distributiva, 7 vezes 8 menos 7 vezes 3, ó. Menos 7 vezes 3. Então aqui eu tenho uma distributiva em relação à adição e uma distributiva em relação à subtração, como vocês podem ver aí. Então é uma propriedade da multiplicação, certo? Com números inteiros, certo? Isso vai estar, pessoal, na página 12. Então, eu vou passar aqui algumas páginas para vocês, certo? Que a gente vai ver agora. Cadê? Páginas 10 a 17, ó. Então, aqui eu tenho a página 10 a 17, tem os conteúdos estudados até agora, só tem exemplos de resolução de algumas questões de multiplicação de números inteiros e divisão de números inteiros. Foi um assunto que a gente viu no decorrer das nossas aulas, certo? Então, gente, espero vocês na próxima aula, certo? Para a gente debater outros conteúdos.